Essa é mais uma bela história aqui no Missão 360, a gente sempre recebendo jovens, adultos e pessoas querendo se tornar missionários. Por falar nisso, eu gostaria de apresentar para vocês agora um casal muito querido, é o Paulo e a Valéria Cita. Eles vão contar um pouco a história deles aqui no Missão 360. Sejam bem-vindos, Paulo e Valéria também, tá? Obrigado. Olha, primeiro, antes de mais nada, eu queria que vocês contassem pra gente um pouquinho, já que a gente está falando hoje sobre a Índia, vocês vivenciaram momentos lá, tem grandes experiências, mas a história de vocês inicialmente não tem nada a ver com a história de missionários, né? Vocês estavam até contando em off para mim um pouquinho, mas eu gostaria que as pessoas conhecessem um pouco a história de vocês antes de se tornarem missionários. Eu acho que muita gente vai se identificar com a história de vocês. Paulo, Valéria, fiquem à vontade, conta um pouquinho a história de vocês para as pessoas entenderem e se emocionarem um pouco com a história de vocês também aqui. Certo. Nós trabalhávamos muito antes. Eu trabalhava com autoprocessamento em área de TI, do Grupo Pão de Açúcar, trabalhei com bancos também. E aquela vida louca de sistemas, trabalhando 12, 13 horas por dia, mais o tempo que você gasta em trânsito, né, a chegar no trabalho. A Valéria também trabalhava com a Lego. Eu era diretora da Lego Educacional, Lego Brinquedos, e realmente, como o Paulo acabou de falar, a nossa vida era uma loucura. Nós nos encontrávamos, às vezes, em casa. Então, nós trabalhávamos realmente para ganhar bastante dinheiro e pelas posições mesmo, cada vez estudando mais para trabalhar. E nós percebemos, pastor, que nós chegamos num ponto da nossa vida que nós não tínhamos as coisas. Nós éramos, na verdade, escravos delas. Agora é o seguinte, a gente percebe que muita gente está correndo atrás desses sonhos que vocês tinham em mãos no momento. E como é que vocês desistiram disso tudo? Como é que foi o processo e aonde vocês foram parar? Fala um pouquinho para a gente, Paulo e Valéria. Então, nessa época, nós estávamos vivendo e trabalhando muito e não tínhamos tempo para nós mesmos, como a Valéria estava comentando. Só que nós sentimos essa necessidade de termos mais tempo para Deus e para com o outro. Mas no sábado de manhã, a gente assistindo o nosso culto, houve um anúncio de uma escola missionária que aconteceria pela sede administrativa da Igreja Adventista aqui em São Paulo. E essa escola missionária era um chamado para você aprender um novo estilo de vida e levar esse novo estilo de vida para outras pessoas. Isso chamou muito a nossa atenção. Nós fomos para lá, fizemos o curso de 30 dias e despertou o desejo em nós de sermos missionários. Depois ficamos sabendo também de uma outra escola chamada Wildwood, nos Estados Unidos. Nós nos candidatamos para essa escola e fomos estudar em 2014. E lá conhecemos um casal que fundou um ministério na Índia e eles nos convidaram para trabalhar lá na Índia. Olha, quando a gente fala em Índia, a gente percebe que os grandes meios de comunicação, né, eles exploram muito a Índia, os grandes gurus, a gente está até falando um pouquinho sobre isso. Mas quando vocês chegaram lá, qual que é a realidade que vocês perceberam na Índia? Eu sei que vocês tiveram, parece que, retirar algumas crianças da mão de vendedores de crianças. Como é que foi isso? Como é que funciona isso? Olha, foi um choque, a gente não pode negar, porque a diferença cultural entre Brasil e Índia é muito grande. Mas nós, como a Valéria costuma dizer, nós não fomos para lá para chorar por essas crianças, nós fomos lá para amá-las, para tentar ajudá-las, mas a gente tinha essa ideia de que nós fomos para lá para ajudá-las, mas na verdade nós fomos ajudados. Porque as experiências que a gente viveu lá foram muito, muito grandes. E percebemos, pastor, que as crianças têm muito a nos ensinar. Embora elas tenham uma realidade muito pobre, de miséria mesmo, eles têm muito, eles são muito felizes, têm muito a nos ensinar. Agora vocês chegaram lá, estava tudo estruturado? Como é que era? Nada, né? Não. Vamos ver algumas imagens, então? Eu queria que vocês mostrassem algumas coisinhas que vocês presenciaram lá, tá? Nós chegamos lá, essas imagens a gente pode perceber assim, o antes e o depois. Então, nós chegamos, as crianças estavam desnutridas. Essa imagem, por exemplo, foi uma imagem que nós começamos a trabalhar com feiras de saúde nas vilas. E muçulmanos começaram a participar, as crianças participavam dessas feiras de saúde. Nós começamos a trabalhar com eles com música. Para entrar na vila, nós entramos pela saúde e pela música, e falando também de Jesus. Então, isso foi muito forte para nós. Essa próxima imagem é o ambiente todo ali, música também. Música.
Eu sei que vocês têm várias imagens ali. Vamos a uma próxima também? Vamos ver. Aí, o que seria? Uma horta? Na horta. Lá no orfanato, a gente faz aulas vocacionais com as crianças. Então, as crianças aprendem elétrica, construção, padaria, corte e costura. E uma das aulas vocacionais é também a agricultura, a horta. Agora é o seguinte, eu queria ouvir uma coisa mais interna do coração de vocês. Vocês falaram para mim que vocês já eram felizes, né? Embora o relacionamento de vocês como casal e família era um pouco conturbado em certo aspecto por causa do trabalho, da correria toda. Porque tem muita gente que está assistindo a gente agora e fala assim, poxa, mas eu tenho que ir lá para a Índia, eu tenho que me tornar um missionário para ser feliz. Tem muita gente que fala assim, eu já sou feliz, né? E vocês disseram que vocês já eram felizes, mas hoje existe algo mais na vida de vocês. Vocês já conheciam Jesus, vocês já tinham uma religião, já frequentavam uma igreja. E hoje, o que significa na vida de vocês? Paulo e Valério, o que tem significado essa mudança geral, radical na vida de vocês? Olha, é difícil explicar o que a gente sente, mas é como a gente estava comentando antes, nós éramos felizes? Sim, com certeza, mas hoje mais. Porque nós vivemos experiências diariamente com Deus. Porque quando você se dedica a fazer o trabalho que Deus te pede, você deixa um pouco de lado as suas vontades, o seu egoísmo, para agir somente em prol do outro, do próximo, servindo a Deus. E apesar de toda a miséria que nós encontramos lá, de crianças que são vendidas mesmo, no lugar onde nós estávamos, pastor, as crianças são vendidas normalmente para 3 propósitos. Para trabalho escravo, para prostituição, as meninas, ou até mesmo para sacrifícios humanos. Então, é uma realidade que nós, como brasileiros, desconhecemos e lá nós víamos isso acontecendo. E dentro daquele orfanato, as crianças eram felizes, elas estavam felizes. Seguras e felizes. Porque elas conheceram a Deus e nós trabalhávamos muito com as crianças uma frase. Out of the gates, fora dos portões. E isso teve um significado muito grande para elas e para nós. Qual que era o sentido dessa frase para vocês, para eles ali? O que significava? As crianças estavam acostumadas a ficar sempre internamente ali no orfanato. No primeiro semestre, nós trabalhamos muito com eles, com música e feiras de saúde, treinando eles. Depois de 6 meses, eles estavam prontos para trabalhar. Então, para eles foi uma alegria muito grande, porque eles tiveram a oportunidade de ir para fora dos portões do orfanato, nas vilas ao redor do orfanato, trabalhando e falando sobre Cristo. Porque nós, como adultos, tínhamos um pouco de dificuldade de chegar nas vilas e falar sobre o Evangelho e sobre Cristo. Na Índia, a criança não é valorizada, então eles não ligam para as crianças. Aí, se aproveitando disso, as crianças entravam nas vilas e iam falando para outras crianças sobre Cristo. E essas crianças vão falando com os pais. E assim foi crescendo. Olha, a gente encerra, nosso tempo é curto, é uma pena, muita história, a gente queria entrevistar vocês em outros momentos também, mas qual o planejamento, qual o plano de vocês agora? Hoje a gente está terminando essa entrevista aqui, foi gravado há um bom tempo, você está assistindo em casa, mas eles estão embarcando hoje para os Estados Unidos à noite, eles vêm do Brasil só para arrumar documentação e voltam, cada hora estão para um lugar. E quais são os planos? Vocês disseram para mim algo que eu achei interessante. Vocês deixaram muita coisa, mas tem que ter um planejamento, porque Deus é um Deus de ordem, de organização, de planejamento. Então não basta ser um missionário do dia para a noite e sair por aí rodando o mundo. Mas qual o plano de vocês? Para a gente encerrar esse momento, o que vocês pensam da vida ainda, né? Bom, nós estamos embarcando hoje à noite, vamos para os Estados Unidos, no mesmo lugar onde nós estudamos, é Wildwood, e lá é um centro de missionários. E nós percebemos que Deus, Ele vai nos ajudar lá a ajudarmos outras pessoas a irem para lugares onde nós não podemos. Esse é um ponto. E um outro ponto, nós queremos ajudar uma família que está aqui no Brasil e que todo esse projeto inspirou essa família. O projeto chama Mãos e é um projeto que deseja fazer um orfanato aqui no Brasil, fica na cidade de Sarapuí. Então, e sem contar, não é, continuar em contato com os nossos filhos espirituais Tá joia. lá na Índia. Paulo, que Deus abençoe você, continue abençoando, obrigado. você também, Valéria, e que vocês ainda tenham muitas histórias para contar para a gente aqui em outros momentos e vejam o resultado, acima de tudo, lá no céu, tá bom? Amém. Deus Obrigada, abençoe vocês, pastor. muito obrigado. Nós vamos agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta no Missão 360 com mais histórias, hoje contando histórias da Índia para você. Até já!